Olá amigos, estamos aqui para discutir informalmente tópicos importantes da mastologia. A nossa ideia é fazer um bate-papo com experts em vários assuntos relacionados à mastologia. Então estou eu aqui, Silvio Bromberg, eu sou cirurgião mastologista. Junto comigo está o Dr. Rafael Calix, que é médico oncologista. E hoje a gente tem como convidado o Dr. Fábio Cater, que é oncologista clínico do Hospital São José. Tudo bem, Fábio? Olá a todos. Olá, Silvio. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o câncer de mama em mulheres na pré-menopausa. Perfeito. E com um foco especial, principalmente para aquelas mulheres mais jovens, que a gente chama de abaixo de 35 anos. Perfeito. A gente sabe hoje que a incidência, pelo menos nos Estados Unidos, está em torno de 7% das mulheres mais jovens, então acho que a gente tem um crescente diagnóstico nesse perfil, então acho que valia a pena a gente discutir alguns pontos. Então a primeira pergunta que eu queria saber de você, Fábio, é, na tua opinião, quando uma mulher jovem que está na pré-menopausa, em tratamento clínico para o câncer de mama, pode ser considerada pós-menopausa? Tá. O critério de pós-menopausa, Silvio, ele pode ter uma categorização clínica, a paciente que fica mais do que 12 a 18 meses em amenorreia após tratamento, seja ele ou não de quimioterapia. Ou então laboratorial, onde você se guia pelos valores de níveis hormonais séricos e classicamente a gente chama de pós-menopausa se ela tem níveis indetectáveis de estrógeno, de estradiol, e isso varia de laboratório para laboratório, você tem que estar indetectável, com uma mudança do eixo central com aumento de FSH-LH. Habitualmente falando, acima de 40 seria o número ideal, mas a gente percebe que ao decorrer do processo de instalação da menopausa, esses valores de FSH-LH vão aumentando progressivamente até chegar nesses níveis. Na tua prática, você pede, então, quais exames? Estradiol, FSH e LH sérico e acompanhe quanto tempo de amenorreia. Tá, perfeito. Queria saber uma coisa. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, que no século XIX, desde quando foi a primeira oforectomia, ela funcionou como um tratamento oncológico, né? E eu queria saber, para você, em que situação, por exemplo, você acha que somente uma oforectomia cirúrgica ou não, ela poderia servir como um tratamento oncológico único e exclusivo? Ou seja, a ideia do Beatson lá de 1800 e pouco. Tá. O apelo para essa tua pergunta seria almejar um controle hormonal no cenário preventivo ou mesmo terapêutico no caso de uma doença avançada, Silvio. Vamos falar um pouquinho do cenário preventivo adjuvante. O apelo para oforectomia ou castração química ou cirúrgica para mulheres no cenário pré-menopausa para tratamento hormonal adjuvante se daria na substituição de qualquer terapia anti-hormonal que você pensasse, se você está vislumbrando um controle hormonal. Isso não vale para todo mundo. Eu acho que se você pensar em oforectomia para pacientes jovens, provavelmente, e isso na prática é o que acontece, você provavelmente está pensando naquela paciente de mais alto risco. Ela já é de alto risco por ser jovem. Mas se você pega tumores grandes, acima de 2, 2,5 centímetros, axila positiva, um grau alto, um imunofenótipo mais agressivo, tipo um luminal B com KMA7 alto, a gente está falando de doença hormônio sensível ou mesmo híbrido HER2 positivo, eu acho que vale a pena discutir o bloqueio central na manipulação dessa paciente. Pode ser feito com oforectomia mesmo ou com análogo, que eu também acho, junto com sua terapia anti-hormonal. A gente tem alguns dados de que o bloqueio central, seja ele cirúrgico ou químico, ele pode beneficiar parcela dessas pacientes. Isso por estudos recentes tipo TEXT ou SOFT, que a gente pode comentar mais lá para frente, ou mesmo a própria avaliação do bloqueio central feita pela meta-análise de Oxford, que privilegia também alguns subsetores de pacientes que podem se beneficiar do bloqueio central. Na minha prática clínica, que é predominantemente privada,
A castração cirúrgica, a paciente que vai para a oforectomia, é aquela que tem desejo de fazer a oforectomia, seja porque é mais cômodo do que fazer a injeção do análogo, seja porque ela tem manifesta desejo por eventual vislumbre do acometimento ovariano dentro de uma possível síndrome clínica, ou mesmo naquelas que têm pesquisa genética ou história agregação familiar, onde a oforectomia se faz, na verdade, fundamental a retirada dos ovários dentro de um cenário de clínica. Agora, Fábio, isso é importante enfatizar. Existe gente que recomenda a oforectomia sobre o análogo de LH-RH, argumentando de que a eficácia seria melhor. Do ponto de vista oncológico, você concorda que não existe nenhuma vantagem nem para um nem para outro? Eu não conheço nenhuma recomendação de que a castração cirúrgica ou oforectomia é superior ao análogo. Nos estudos que utilizaram, então vamos falar, o TEXT e o SOFT são estudos de mulheres na pré-menopausa que são submetidas ou a tamoxifeno ou o bloqueio central, predominantemente feito com análogo, mas poderia ser cirúrgico, desde que essa mulher tivesse pelo menos 6 meses bloqueada. Aí você poderia oferecer a castração cirúrgica para ela, a oforectomia, e isso seria associado ao inibidor de aromatase, no caso do TEXT exclusivo. No SOFT você ainda tinha um braço com tamoxifeno. Mas nessas pacientes que você julga ser de alto risco e que você escolhe fazer o análogo ou a castração cirúrgica para ela, mais a adição do inibidor de aromatase, isso pode ser feito com qualquer uma das duas formas. Perfeito. Uma vez que você está falando desses estudos, se a gente for pensar até na análise de Oxford, o que a gente percebe é que quando se fazia só a oforectomia, comparado com o tamoxifeno, pegando todas as mulheres na pré-menopausa, não existia uma grande vantagem da oforectomia. Sim, sim. E quando se sobrepuseram esses estudos novos, o que a gente percebe é que quando você pega a população na pré-menopausa, que é de maior risco, é que vem as grandes vantagens, certo? Pensando nisso, por exemplo, quando você, ainda citando esses estudos até de hormonioterapia prolongada nessa população de maior risco, quando a gente pega o MA17, quando a gente pega o Atom, ou quando a gente pega o Atlas, se a gente for ver o risco, o benefício absoluto, ele é muito baixo da hormonioterapia estendida para essas mulheres, em torno de 4%. Compensa, na tua visão, o custo da qualidade de vida dessas pessoas compensa por um benefício aparentemente tão pequeno? Silvio, então vamos lá. Acho que tem vários pontos para a gente discutir. Primeiro, a gente está falando dos estudos do TEXT e o SOFT, então são estudos de tratamento adjuvante para mulher na pré-menopausa, onde elas são randomizadas para 5 anos de tamoxifeno, que é a conduta padrão, versus o bloqueio central com análogo ou oforectomia, mais o inibidor de aromatase por 5 anos. E esses estudos demonstraram um benefício da ordem absoluta de 4% de vantagem para mulheres que fizeram o bloqueio central mais o inibidor de aromatase. Isso vale para a população geral, mas se você pegar a subcategoria de mulheres de alto risco, esse benefício aumenta bastante, chegando até quase 40%. Quem são essas mulheres? As jovens menores do que 35 anos, que pode ser o foco da nossa conversa, e aquelas que voltam a menstruar depois de quimioterapia. Esses são os principais 2 subgrupos nesses 2 estudos que derivaram um melhor benefício do controle do bloqueio central. Tá? Então, essa é uma situação. A segunda situação você tem estudos de adjuvância estendida. Você tem o Atom e o Atlas, mais recentemente, que são estudos que compararam 5 anos de tamoxifeno adjuvante, braço padrão, versus o braço estudo, que eram 10 anos do bloqueio do uso de tamoxifeno. Esses estudos mostraram uma diminuição do risco de recidiva da ordem de 15%, que, apesar de pequeno, foram estatisticamente significantes. Então, você vai falar, vale a pena? Do ponto de vista estatístico, vale a pena. A droga é bem tolerada e se a paciente especialmente estiver tolerando adequadamente, não estiver tendo efeitos colaterais maiores, mantendo sua qualidade de vida, acho que vale a pena oferecer sim, porque são mulheres jovens que têm maior expectativa de vida e maior risco de recidivar. Você está justamente fazendo isso, diminuindo o risco de recidiva. Agora, quando a gente fala de estudos de adjuvância estendida, tal como o MA17 e o seu E17R, o que foi apresentado esse ano na ASCO, que são estudos onde você compara 5 anos de tamoxifeno, adjuvante braço padrão, versus 5 anos de tamoxifeno mais 5 anos de inibidor de aromatase,
Aí nessas pacientes o benefício aumenta bastante. Isso vai para como um benefício de 45% de redução do risco de recidiva nessas mulheres. Isso se faz predominantemente importante nas mulheres com axila positiva, é onde elas derivam um melhor benefício, com a análise de subgrupo derivando benefício de sobrevida global também. Então, para essas mulheres eu acredito que vale a pena, especialmente porque a expectativa de vida delas é muito grande. Em termos de qualidade de vida, aí a gente volta para os estudos de adjuvância de 5 anos com bloqueio central. 5 anos de bloqueio central mais inibidor de aromatase é catastrófico, na minha opinião, para a qualidade de vida da paciente. Isso é inegável e as próprias análises de qualidade de vida e efeitos colaterais da medicação mostram isso. Tanto é que você tem uma taxa de desistência do tratamento da ordem de 30% em cada um dos braços e aproximadamente em cada um deles. Bom, eu acho que uma coisa é o que a gente faz na bancada científica, o que a gente faz dentro de uma instituição acadêmica com protocolos de pesquisa aberta, e outra coisa é a nossa prática clínica. Acho que você é obrigado a oferecer para a paciente isso, desde que ela não assina contrato nenhum. Ela não tem compromisso nenhum para seguir em frente. Eu acho que ela deve e pode manifestar vontade de mudar para o tratamento padrão, caso os efeitos colaterais estejam sendo maiores do que o potencial benefício. Como você monitora a massa óssea dessas pacientes que optam pelo inibidor, então, e amenorreia há tanto tempo? Exatamente. Eu faço uma densitometria óssea de base para confirmar se ela já tem uma alteração da densidade mineral óssea e depois acompanho a cada 6 meses para ver se houve mudança da densidade. A gente entra numa outra discussão, que é justamente fazer o ácido zolendrônico adjuvante. Você usa o bisfosfonato de maneira adjuvante, tanto para tratamento de uma eventual perda de densidade mineral óssea, chame osteopenia ou osteoporose. Osteoporose ninguém vai questionar, mas a osteopenia é mais um apelo para você indicar, fora o benefício, inclusive atualizado na meta-análise de sobrevida global com o uso de ácido zolendrônico nessa população. Tá, então, Fábio, seria justo dizer que para uma mulher de alto risco, na pré-menopausa, a gente discute a associação de análogo de LH-RH mais inibidor de aromatase. Ela tenta fazer esse tratamento. Em ela não conseguindo, você então discutiria tamoxifeno por um período estendido de 10 anos. Isso, vamos dizer assim, para quem está nos assistindo, quer ter uma ideia prática, é mais ou menos isso. Você tem que discutir, mas você tem a opção de fazer 10 anos de tamoxifeno, embora não exista uma comparação direta entre 10 anos de tamoxifeno versus 5 de duplo bloqueio. É isso mesmo. Eu acho que isso é fundamental, isso não é livro, isso é prática, eu só acho que a gente precisa deixar a mulher bastante à vontade para discutir isso com a gente, porque ela só vai saber se tudo deu certo quando ela morrer aos 150 anos do coração, porque ela está fazendo um tratamento preventivo. Entendeu? Você nunca vai ter certeza se funcionou ou não. E outra pergunta relacionada a isso é, para essa mulher jovem, vamos imaginar que ela ainda não tenha tido os filhos e ela tem um alto risco, você começa a adjuvância. Só para ter uma ideia, a gente vai ter uma aula só sobre fertilidade, mas quanto tempo antes de permitir que ela comece a tentar engravidar, você tem que suspender ambas as drogas, o análogo e o inibidor de aromatase ou o tamoxifeno? Quanto tempo você pede para ela não engravidar? 5 anos. Ela é jovem, eu peço 5 anos. A gente está falando de uma população abaixo de 35 anos. Eu sei que o que eu estou falando é by the book. Eu acho que a gente tem situações onde pelo menos 2 anos, que é o pico de maior recidiva, eu peço para ela por pelo menos 2 anos. Tá, mas se for acima de 35, até 40 anos, porque hoje as mulheres engravidam. Eu vou ser bem honesto, Silvio, acho que a gente tem que discutir estratégias de preservação de fertilidade, a gente já está falando sobre, isso é outro tópico, né, sobre o análogo fazer isso ou não, congelação de óvulo e realmente discutir com a mulher qual a real necessidade, né, de um filho nessa atual conjuntura, uma vez que ela precisa estar saudável para gestar. Eu acho que no mínimo 2 anos, porque o índice é 30% até 50% de risco de recidiva, a depender do acometimento do estadiamento clínico inicial. O ideal 5 anos mesmo, mas pelo menos 2 anos de bloqueio. Deixa eu só pegar o gancho com isso. Vamos supor que, seguindo o POEMS ou até o SWOG, que mostrou um benefício do análogo durante a quimioterapia. Uma paciente jovem dessa, se ela já está fazendo análogo, está fazendo a quimioterapia, seria absurdo você pensar em já incluir a hormonioterapia para essas pacientes, tipo um tamoxifeno, concomitante ou até um inibidor de aromatase, apesar de não ter estudo, qual que é a tua ideia? O POEMS, na verdade, ele foi um estudo para triplo negativo, esse que é o problema, entendeu? Então a gente não consegue extrapolar muitos dados de preservação com análogo, porque a população não é aquela que a gente discute adjuvância hormonal. E, infelizmente, a gente acaba extrapolando o dado.
Esse é o grande defeito, né, dessa intercomparação, mas acho que é totalmente factível, a gente pode extrapolar. Em extrapolando, acho que vale a pena você juntar as duas estratégias. Você permite o análogo, você indica o análogo para permitir bloqueio e aproveita e inclui inibidor de aromatase na estratégia. Quando você usa o análogo, em algumas pessoas, existe a chance de você até, essencialmente na pré-menopausa, mesmo estando bloqueado, existe a possibilidade de ela fazer um estímulo ovariano. Existe isso descrito. Com certeza. Como você monitora isso? Na verdade, algumas pacientes, quando elas jovens estando, ela vai preservar, ela vai fazer coleta de, não sei se essa foi a pergunta, vai fazer a coleta de óvulos. Ela vai ter que fazer um estímulo hormonal inicialmente para fazer a coleta. Não foi relacionado à fertilidade. Tá, entendi. Relacionado à adjuvância. Você está acompanhando, mas daí, eventualmente ela pode estar fazendo um hiperestímulo. Você controla com exame periodicamente? Eu faço, sei lá, FSH a cada 3 meses, você acompanha de alguma maneira, monitora o estrogênio, monitora a contração endovaginal para ver o ovário endométrio? Silvio, acho que não conheço nenhuma recomendação específica para isso. Na prática, toda vez que eu acabo pedindo, o que você vê é um perfil totalmente bloqueado, estrógeno indetectável, FSH-LH ridiculamente baixo, e acho que isso não te traz nenhuma informação, sinceramente. Agora, quando você dá análogo, você dá trimestral, como a gente faz em homens, ou você faz mensal? Porque existe algum dado de que em mulheres existe escape quando se faz a injeção trimestral. Ao final dos 3 meses teria algum escape da função ovariana? Eu acabo extrapolando os dados um pouquinho do uso de análogo para outras indicações, tal como próstata. Eu particularmente, isso é conduta especialmente minha, porque os estudos usam análogo trimestral. Eu faço 3,6 nos primeiros 3 meses e depois que eu passo para o trimestral, só para você ter um nível de castração mais ideal. E antes de acrescentar o inibidor de aromatase, você chega a dosar hormônios para confirmar que o Zoladex pôs ela num quadro de menopausa? A gente estava junto numa mesma banca uma vez que isso foi questionado. Os dados, para você dosar, a dosagem dos níveis hormonais é muito falha. Então, existem escapes que passam desapercebidos para a gente infelizmente não faz isso de prática. Talvez seria uma recomendação, se eu pudesse dar uma sugestão, eu acho uma ideia interessante sim, porque você pode ter um nível de escape e não tá conseguindo detectar isso. Agora, Fábio, na descrição no bloqueio do soft, do teste, que até o próprio Diléo falou isso, eu mesmo perguntei direto para ele, a descrição é análogo mensal. Essa extrapolação para o trimestral, até porque o Rafael falou, teoricamente, está certo isso? Silvio, na prática, o que acaba acontecendo é que, apesar do desconforto da aplicação mensal, a mulher tem que vir todo mês aplicar a injeção não é a injeção em si mesmo, não é desprezível, porque a agulha subcutânea é grande, então as mulheres acabam reclamando um pouco de dor à aplicação do análogo. Na prática, parece que o pico que você faz é um pouquinho menor e isso dá menos sintomas de fogachos, menos sudorese, a paciente tolera melhor o mensal do que o trimestral. E dentro dessa panaceia de bloqueio, onde entra o switch, na tua opinião? Perfeita a pergunta. O switch ele ficou um pouco encostado de lado dessas novas estratégias de adjuvância estendida, mas eu acho que ele tem valor naquela paciente pré-menopausa, que nos primeiros 2 anos de tamoxifeno ela para de menstruar. Para essas pacientes, fazer o switch para o inibidor de aromatase por mais 3 anos, num total de 5, parece ser tão benéfico quanto você fazer uma adjuvância estendida. E em especial para mulheres com axila positiva, e no meu entendimento, o estudo mais limpo que a gente tem é o do Cundus mesmo, com hexamestano, e essa seria a minha escolha dentro dos inibidores de aromatase. Eu sou bastante fiel a isso. Se for fazer switch, é com hexamestano e não com outra droga. Quando você faz essa opção? Então, para mulheres que acabam evoluindo como pós-menopausa nos primeiros 2 anos, onde você vislumbra que é uma paciente que não vai precisar de uma adjuvância estendida. Isso é um pouco controverso do que eu estou falando em relação ao anifonado positivo, e eu fico muito mais seguro de fazer uma adjuvância por menos tempo em mulheres de mais baixo risco, de menos risco. Então, assim, não é a axila eu vou privilegiar a adjuvância estendida. Então, para aquela mulher de baixo risco que ficou em menopausa após 2 anos, eu discuto com ela o switch. Agora imagina uma mulher que está tomando tamoxifeno porque ela era pré-menopáusica e aí você quer saber se ela entrou na menopausa para fazer o switch. Você confia na dosagem hormonal dessa mulher em vigência do tamoxifeno? Ou você interrompe o mês do tamoxifeno para dosar os hormônios para confiar mais? Como é que você faz isso? Eu confio na dosagem uma vez que ela esteja pelo menos, eu estou 24 meses dela em amenorreia. Se ela tiver exatamente depois de 12, 18 meses em amenorreia, eu estou com níveis castrados,
eu tenho que Você confiar e eu faço o sente switch. Tá bom. E deixa eu te... Tem uma dúvida importante. A gente sabe que as dosagens das medicações são fixas. A gente tem lá 20 miligramas, 2,5, 25, enfim. E a gente sabe que as pacientes com índice de massa corpórea, principalmente na pós-menopausa, têm uma evolução pior. Essas pacientes na pré-menopausa que viram pós-menopausa com o tratamento forçosamente, teoricamente, e tem um IMC mal atento. Então, assim, como você trabalha quando as pacientes são obesas e têm um IMC, por exemplo, maior que 30, sabendo que muitas dessas medicações têm uma dose que não são suficientes para suprir o efeito protetor? Como você trabalha? Silvio, eu acho com esse isso? ponto O que você acha? extremamente importante. Você discutir inibidor de aromatase para paciente obesa, você precisa ser muito fiel. Então você precisa esclarecer perfeitamente para o paciente. Se você está acima do seu peso e seu índice de massa corpórea é acima de 30, o remédio não vai funcionar. Eu prefiro te dar tamoxifeno, porque eu não tenho como saber, pelo menos eu não estou me enganando, tá? Do que te dar um inibidor de aromatase se você tem um índice de massa corpórea maior do que 30. Análises retrospectivas mostram que a maior parte desses inibidores, nas dosagens habituais, não consegue fazer a inibição da aromatização de maneira ideal. Você vê nas análises retrospectivas, os intervalos de confiança ultrapassam a unidade 1, em quase todos eles acima de 30 de índice de massa corpórea com as drogas que a gente tem disponível. A que causa melhor bloqueio é o letrozol, que consegue ainda fazer um bloqueio da aromatização com índice maior que 30, mas na minha prática clínica essa mulher não emagrece, eu sou bem honesto com ela. Se você não emagrecer, a gente não tem como te dar um melhor tratamento, você vai receber um tratamento inferior, seja por uma droga supostamente inferior na tua indicação, seja porque o remédio que eu te indiquei não está fazendo efeito. E outra, isso vai repercutir enormemente na tolerância ao inibidor de aromatase. A gente sabe que a obesidade piora e muito os efeitos colaterais, tipo sintomas osteoarticulares musculares nessa população, que chega a quase 40%, 50% em pacientes obesas e torna a vida da mulher intratável durante o tratamento anti-hormonal. Mas eu acho que vale a pena reforçar aqui que isso não nos autoriza a dobrar a dose de inibidor, De nada maneira assim. nenhuma. Ou usar o fulvestranto, não existe um dado que nos permita dizer, não, para obesa fulvestranto é melhor. Aliás, vamos pegar esse gancho e entrar um pouquinho na discussão da doença metastática. Eu queria saber de você se você tem uma preferência do sequenciamento de hormonioterapia ao longo da doença metastática nessa mulher na pré-menopausa. Rafael, acho que isso vai mudar bastante, inclusive com dados de drogas novas que têm aparecido e a extrapolação para essa população pré-menopausa jovem. No caso da paciente pré-menopausa metastática, uma vez que você indicou o tratamento anti-hormonal como escolha, muito provavelmente você não tem um volume de doença muito grande. Então, a gente deve estar falando de uma paciente com doença predominantemente óssea de baixo volume ou com doença linfonodal predominante. Tudo bem, pode ser aquela paciente com doença pleural que você pegou no exame, não sintomática, que ela mesma manifesta a vontade de não começar com tratamento de quimioterapia. Para essas pacientes cuja escolha foi tratamento hormonal como alternativa, você tem alguns dados de que inibidor de aromatase é superior a tamoxifeno, você tem 2 trabalhos com anastrozol, você tem o trabalho de fase 3 com letrozol, você tem o trabalho de fase 2 randomizado com hexamestano. Acho que essas são opções amplamente aceitas e suficientes para essa população. A gente fica um pouquinho mais preocupado com essa população de mais alto risco. A gente tende a pegar, talvez, a exagerar na indicação do tratamento anti-hormonal. A gente tem dados aí vindo da associação de inibidores tipo palbociclib e outras similares na inibição das vias de ciclo celular na primeira linha, na segunda linha, enfim. Isso vai ser talvez incorporado no cenário da pré-menopausa, mas não dá para colocar isso como academicamente falando. A gente tem alguns dados da associação de fulvestranto com anastrozol na primeira linha. Eu particularmente gosto dessa associação quando a paciente tem muita doença óssea e a opção não foi quimioterapia. Tá? Eu acho que o dado é robusto. Mas, via de regra, a minha preferência é para o inibidor de aromatase de início. Obviamente junto com o bloqueio ovariano ou com a Exatamente. Oforé. Tá? Então, acho que isso vale a pena reforçar. Sempre faz parte do bloqueio ovariano, seja por Oforé, seja por análogo, e aí adicionar o inibidor de aromatase. Exatamente. Agora, você extrapolaria dados desse estudo Falcon, que foi recentemente apresentado, que compara Faslodex versus Arimidex e foi melhor o braço do Faslodex? Você traria isso, extrapolaria isso para uma mulher
cujo ovário foi bloqueado para selecionar Faslodex como a primeira linha ou não? A pergunta é muito interessante porque quando o Falcon foi apresentado, causou um certo entusiasmo e depois quando a gente vê retrospectivamente, essas pacientes do Falcon elas são bastante curiosas, porque a grande parte abriu o quadro metastático. E a gente sabe que essa doença ela é diferente daquelas pacientes que evoluem metastáticas. Então, ok, você pode propor o Faslodex como o fulvestrant como opção para essas pacientes. A nossa sensação do fulvestrant é que você precisa de dose. Então, se você for fazer, faça com loading dose, né, com dose de ataque, mais high dose, com dose mais alta do fulvestrant. Acho que é uma opção, sim, eu não descarto. Tem uma outra situação também que eu acho importante comentar, que são aquelas mulheres na pré-menopausa que tem um tumor luminal A, um tumor avançado, e que precisam de tratamento neoadjuvante. Existe alguma situação, uma mulher, por exemplo, acima entre 35 e 45 anos, em que você preconizaria hormonioterapia neoadjuvante para essas mulheres, ou você considera simplesmente a idade, o tamanho tumoral, eventualmente uma axila N0 ou uma axila suspeita, indicador de quimioterapia para um luminal A numa paciente na pré-menopausa? A gente sabe que para isso, análise subgrupo, para luminal A e B, quimioterapia neoadjuvante é extremamente questionável. Você não tem, teoricamente, o benefício de se fazer neo ou adjuvante a quimioterapia. Então, acho que você pode usar desse fator, desse dado. 2, normalmente, quando a gente programa hormonioterapia neoadjuvante, eu estou indo um pouquinho além, geralmente a gente reserva para paciente mais idosa. Então, acho que não é a discussão no caso, acho que a gente está falando de paciente de alto risco. Então, se você tem um tumor grande, uma paciente teoricamente de alto risco por idade, tamanho de tumor, e você nem está falando da axila, você nem sabe se ao certo estadiamento exato dessa axila, no meu entendimento ainda a quimioterapia neoadjuvante. Então, a idade já é um fator determinante com certeza, e até porque você pode, dependendo da resposta, até fazer uma estratégia cirúrgica em cima da tua resposta. Então, só para fechar a linha de raciocínio, quando você pega uma mulher na pré-menopausa, você estratifica ela em abaixo de 35 ou acima de 35, imagina a primeira estratificação, a segunda estratificação entre alto e baixo risco. Perfeito. E aí você desenha as estratégias. Perfeito. E é assim que você disseca conforme o que a gente... Eu acho muito complicado você para essa população não oferecer quimioterapia neoadjuvante, mesmo ela sendo uma doença com apelo de hormoniosensibilidade. Então, esse é o teu algoritmo. Sim. Que você faz. Mas é super questionável, Silvio. Tá? É que no fundo existe uma transição aí na adjuvância, a gente está se sentindo confortável cada vez mais em poupar mulheres, mesmo jovens, de adjuvância quimioterápica com base em plataformas de assinatura molecular de baixo risco. Só que a gente não incorporou isso na neoadjuvância da mulher jovem, porque a gente tem essa preocupação. Mas o segundo fator eu acho também que é o fato de que o benefício real de você dar uma neoadjuvância hormonal talvez reduza o tamanho do tumor e permita uma cirurgia um pouco mais conservadora, mas não vai ter um impacto nenhum em sobrevida livre de doença, sobrevida global, na dependência da resposta que você atinge. Né? É que eu acho só importante enfatizar que realmente, se você for pegar o Oncotype, por exemplo, o percentual de pacientes nos estudos abaixo de 35 anos não é nem 4%. É isso mesmo. É muito baixo. Não Então, foi assim, desenhada para essa população. Exato, não foi você desenhada. aplicar a plataforma aqui, você está podendo correr um deslize. Agora, a segunda coisa que me chama a atenção é que quando você faz um bloqueio de um análogo mais um inibidor, um tamoxifeno, whatever, o que for, o subgrupo era 230 pacientes, 233 pacientes. Quer dizer, em cima de um grupo muito pequeno, a gente está traçando todo um destino, vamos dizer assim. É que nem o Calor Trial, eram 300 e poucas pacientes e se muda a conduta em cima de um estudo tão pequeno. Você acha que precisa mais estudos ou esse já foi o suficientemente importante para mostrar para a gente que é esse o caminho e ponto final? Silvio, eu acho que assim, as assinaturas moleculares, eu acho que elas são inegáveis. A gente, infelizmente ou felizmente, está caminhando para uma situação onde cada vez mais a gente vai ser cobrado, seja pessoalmente ou pela população, de ter mais argumentos objetivos e não subjetivos da indicação de tratamento subsequente à cirurgia. A gente está no momento da adjuvância ainda, a gente não está na neoadjuvância. Eu não ousaria extrapolar o dado da adjuvância para a neoadjuvância. Me passou pela cabeça citar alguma coisa, Rafa,
mas de verdade eu me bloqueei na hora de falar de assinatura molecular em cenário neoadjuvante. Eu reservaria para o adjuvante mesmo, deixar bem claro para a paciente que esses testes, essas assinaturas moleculares não foram feitas ou desenhadas para essa população, mas que a gente pode perfeitamente extrapolar o dado. Eu acho que a história ainda não acabou, a gente não sabe nem o que fazer com os dados que a gente tem ainda. Os estudos que a gente tem usam o Recurrence Score com valores que foram determinados prospectivamente, são diferentes do que foram desenhados retrospectivamente. Só traduzindo, o Oncotype foi apresentado como baixo risco com índice de recorrência até 18, e o estudo de fase 3 usou 10. A gente não sabe o que fazer com a mulher entre 10 e 18, a gente extrapola. Ao mesmo tempo, o do MindAct é um estudo extremamente difícil de você conseguir entender ou relacionar a assinatura biológica com a clínica. Então, eu acho que, de verdade, eu acho que a gente está discutindo ainda qual a melhor plataforma a ser utilizada. Existem alguns viés, o meu viés, eu prefiro, obviamente, o MamaPrint, porque é um estudo, é um teste que fala de alto e baixo risco, pode ser axila positiva ou negativa. Então, acho que ele é mais fácil de lidar, mas isso é uma outra história do que o Oncotype. Mas em relação ao que eu falei, de você ter um subgrupo em relação ao teste, o soft, que fez o bloqueio, é um subgrupo muito pequeno. Sim. E ele está ditando a regra do jogo. Exatamente. Sem que a gente precisa de novos estudos para enfatizar isso? Ou Não, suficiente, e acho que a gente nem vai ter oportunidade para desenvolver. Né? Exato. Acho que não vai ter pelo custo de fazer um estudo nesses Você não vai voltar para trás para ver se realmente isso se confirma nesse cenário. Bom, Fábio, eu queria te agradecer, acho que foi excelente, acho que deu para responder várias perguntas. Vale a pena reforçar aqui para a audiência que isto é uma discussão e é uma opinião, não necessariamente isso aqui segue todas as diretrizes, então vocês podem ouvir opiniões diferentes em outros lugares, mas mais uma vez queria te agradecer pela presença. Foi ótimo. Queria agradecer ao Dr. Silvio Bromberg, Dr. Rafael Carles, Onconils pela participação e deixar claro que isso, na verdade, são opiniões pessoais, mas vale a pena ir na parte teórica para embasar a opinião de cada um. Obrigado. Obrigado. Mandou bem.